Hoje a gente vai falar sobre fechamento de caixa. As opções de fechamento, tá? Oi, linda. Boa tarde. Você me escuta bem? Boa tarde, sim. Só me tira uma dúvida, por favor. Essa live ela é exclusiva para Havaianas ou é para todo franqueado ou varejo que utiliza o Cigano? É todos que utilizam o Cigano. Então a versão pode ter alguma diferença, correto? Isso, correto. Na Ok. verdade, assim, do fechamento de caixa são talvez pequenos detalhes, tá? Porque a gente vai abordar específico dos fechamentos de caixa. Sim, mas lá na chamada, né, tá dizendo que é sobre turno e tudo mais, e a gente da Havaianas, pelo menos do grupo Levakov, tá querendo esse turno desde o início da operação da Cigano, ou seja, já tem 2 anos. E pelo menos dentro da Havaianas não tem a opção de turno, entendeu? Ah, entendi. É que pode variar, sim, conforme a franqueadora. Sim, entendi. Tá bom, então. Tá? Obrigado pela informação. Já vamos começar. Então, vou começar então, tá? Então, como eu disse, a gente vai falar das opções de fechamento de caixa, tá? Eu vou começar falando sobre a opção que a gente tem sobre a abertura, a utilização de turnos aqui no sistema, tá? Então, eu posso, dentro de um dia, né? Então, eu estou no caixa do dia 26, eu consigo utilizar mais de um turno. Então, posso fazer, por exemplo, 2 turnos, né? Se 2 pessoas vão controlar aquele caixa, ou mais turnos, tá? Então, não tem limite. Agora, eu vou explicar aqui que, na verdade, a gente vai sempre abrir, né? Utilizar o sistema. E no final de cada turno, a gente precisa estar informando os valores nessa tela, tá? No final do dia, o último turno vai precisar fechar o seu turno e vai existir a tela do fechamento de caixa exatamente, que também vai ser preciso fechar, tá? Então, vamos mostrar aqui. Então, o primeiro passo, quando eu for abrir o meu caixa, né, se eu não tivesse o turno habilitado, quando eu clicasse aqui em movimentação de estoque, venda eletrônica, ele vai aqui pedir se eu quero fazer a abertura do dia, né? Então, vou clicar para fazer a abertura do dia. Aqui, na verdade, no movimentação financeira, fechamento de turno, aqui o meu turno já estava, ele já considerou a abertura do dia, tá? Então, nesse primeiro momento, ele vai considerar o primeiro turno, tá? Ele já está com o turno aberto. Eu acho que eu tinha mexido aqui já antes, tá? Por isso é que ele não trouxe a mensagem. Então, ele já está com o turno aberto. Então, se eu utilizar para fazer vendas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá nessa tela e vou fazer a indicação das vendas que eu realizei. Tá? Eu vou fazer uma venda porque aí eu também vou ter aqui os valores aqui no fechamento de caixa, tá? Então, vou fazer aqui e a gente já visualiza como ficaria esse fechamento ali. Pronto, fiz uma venda, tá? Então, o que acontece? Como a gente está com o caixa aberto, a gente realizou a venda. Se a gente, né, a gente vai ficar refazendo os registros de trocas, de venda, né? Para acessar ali e fazer a indicação dos valores indicados nesse turno, então, a gente vai ali em movimentação financeira, tá? Fechamento de turno. Então, esse turno é informativo, tá? Então, nesse caso, eu estou com o turno habilitado e eu tenho o meu fechamento de caixa normal. Aqui no meu fechamento de caixa, vai ir todos os registros que eu estou fazendo ali durante o dia. Então, as vendas, as utilizações do crédito para troca, todos os registros vão estar ali no meu fechamento de caixa. Mas como eu estou com o turno habilitado, eu vou ter que, então, após a finalização desse turno, fazer o registro de valores nesse turno, tá? Então, eu vou ali e eu faço justamente essa indicação, tá? Então, aqui ele vai é informativo, né? Então, eu vou simplesmente vir aqui e informar quais os valores que foram registrados naquele turno, tá? Agora, eu acho que era 129, tá? Então, ele não vai fazer validações nesse momento, tá? Então, aqui eu vou informar quanto que foi em dinheiro, quanto que foi em cheque, quanto que foi em cartão, tá? Eu posso também, né, quanto que foi em Pix, aqui se houve as sangrias, né, que são as retiradas, né, se eu fiz alguma retirada lá de dinheiro do caixa nesse período,
né? Suprimento, se eu fiz alguma adição de troco nesse período, né, durante esse turno, então eu vou indicar ali, tá? Aqui eu vou fazer a indicação de alguma observação sobre esse caixa, um campo livre, então eu posso fazer os registros ali necessários, né? Porque como vai ter sempre alguém que vai fazer depois a análise desse caixa, né, baseado então nos registros feitos no turno, junto com o fechamento de caixa, eu vou poder colocar alguma observação específica, né, a pessoa que está fechando seu turno. Depois, então, eu vou fazer o fechamento do turno, tá? Então, eu vou clicar aqui, fechar o turno, e ele vai aparecer isso, tá? Fechamento de turno, ok, né? Turno fechado com sucesso, tá? Então, é só isso. Aqui do turno, informa os valores, ele não vai fazer validações aqui, né? Eu posso também consultar esses valores ali na listagem de relatórios, né? Então, se eu vim aqui em relatórios diversos, depois eu vou mostrar, a gente vai ter ali os dados daquele turno, tá? Então, a gente pode consultar esses valores, tá? Então, eu posso acessar o meu turno, tá? Deixa eu abrir aqui de venda, né? Ó, o que acontece? Quando eu fui na tela da venda, como eu fechei aquele primeiro turno, ele avisa, né, que o turno não tá aberto, né? E se eu quero abrir o próximo turno, tá? Para seguir ali os meus registros, tá? Então, a partir daqui já é um segundo turno. Inclusive, aqui, ó, na barra lá superior da tela, de título, vai aparecer ali o turno que o caixa está, tá? Então, tudo é isso. Bom, então aqui do turno é isso. Então, eu posso usar vários turnos e quando eu vou ali na tela de fechamento, cada pessoa deve acessar e preencher os valores relativos àquele turno. E é isso, tá? Depois a gente pode olhar os relatórios, tanto aqui no PDV quanto lá na retaguarda. A gente pode fazer ali a visualização desses dados. Tá? Agora eu vou falar do fechamento de caixa, né, o caixa geral, digamos assim. Então, eu posso trabalhar com turno e aquela tela informativa, mas o meu fechamento de caixa, ele vai estar habilitado no sistema. Então, o que acontece? Como eu disse, o último turno sempre vai, além de fechar o seu turno, vai fazer a revisão do seu caixa geral, digamos assim, né, que ali no caixa geral vai conter todos os registros do dia, né, como a gente vai ver agora. Então, a gente vai ali, ó, em movimentação financeira, vai em fechamento do caixa, vai colocar ali as credenciais e a sua senha. Clicar em acessar. Pronto. Então, essa tela é informativa. Então, tudo que eu for registrando de vendas, de trocas, de utilização de crédito, das bandeiras que eu utilizei na venda, vai caindo aqui, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nesses valores, o que significa cada tópico desses, tá? Então, lá em cima sempre aparece os valores aliás, a data do dia, né, que está o caixa, o número do caixa, né, então a gente pode ter mais de um terminal, então vai ter ali 1001, 1002, 1003. A situação do caixa aberto. A gente tem ali também a primeira informação de valores, é o fundo de caixa do dia anterior, né, o fundo de caixa do dia anterior é o saldo. Então, se eu deixei um troco do dia de ontem para hoje, ele iria entrar ali. Então, é o meu troco de caixa, tá? Depois ali eu tenho as vendas. Então, vai vir para cá, para esse caixa, todos os valores realizados das minhas vendas, né? Tudo que eu realizei de vendas, independente da forma de pagamento. Tudo que eu registrei. Inclusive, se eu clicar aqui, ele vai listar todas os cupons. Então, vai ter ali o número do cupom, os códigos de barra, né? Aqui pode repetir, inclusive, o cupom, né? E vai ter a listinha de código de barra vinculado àquele item, a quantidade de item indicada por código de barra, o valor, e tem esse ícone aqui, que eu posso reimprimir o cupom de troca, e tem algumas lojas que automaticamente está parametrizado para quando finalizar a venda, né? Ser gerado o cupom de troca daqueles itens que são para presente, gerar lá automático um cupom de presente, né? Então, se perdeu, se não conseguiu imprimir, né, ou esqueceu de imprimir, a gente pode clicar ali e ele vai reimprimir aquele cupom, tá? Do item. Aí, no caso, só olhar o código de barra, porque vai estar por item.
Bom, para essa tela, então, cada tópico eu posso ir clicando e vai ter os dados ali, né? Mas eu posso também acessar os relatórios. Então, clico aqui em retorna o resumo de fechamento. Cada tópico, então, aqui tem valores, né? Mas se eu viesse ali, se tivesse valores em contas recebidas, em reforço de caixa, ele vai entrar ali e vai detalhar todos o total. Naquela tela anterior é o total e aqui é o detalhamento, tá? Então, por exemplo, aqui mesmo no caso do reforço, no caso de eu ter lançado uma despesa, uma retirada, eu posso clicar porque eu posso visualizar que eu lancei de forma repetida o lançamento, né? Então, eu posso ir olhando, conferindo por ali, tá? Depois a gente vai ver que talvez não se adapte a essa tela, mas a gente tem as opções de relatórios. Bom, mas então aqui total de vendas, contas recebidas. Contas recebidas é se a loja trabalha com algum tipo de carnê, né? Vai e faz um recebimento de carnê aqui no sistema, ele vai trazer aqui, né, nesse tópico, os carnês recebidos, o valor total e ali, se eu clicar, os detalhamentos, tá? Aqui no lançamento de créditos é um tipo de que eu posso lançar, vincular diretamente no nome do cliente, é um crédito que a gente chama de crédito de adiantamento. Então, se eu for ali, por exemplo, no movimento do caixa e clicar na opção entrada e no campo de descrição para a conta do cliente, eu faço um adiantamento de crédito. Em qual situação? Antigamente, quando utilizava-se mais a questão de carnê, o cliente não tinha a parcela total, então ele ele entregava aquele valor como um adiantamento e aí ficava no cadastro dele esse crédito, tá? Um exemplo. Ou, no caso, eu posso também lançar um crédito ali direto por algum motivo específico de algum cliente, eu posso lançar um crédito, né, ali para um determinado cliente que ele pode usar lá na hora da venda, né, na hora de ele comprar uma mercadoria. Quando eu estiver lançando, vai aparecer o crédito lá na tela e pode ser utilizado, porque aí vai cair como um desconto, digamos assim, tá? Ele vai ter um saldo de bônus. Reforço de caixa. Se eu fui lá no movimento do caixa, né, e lancei um troco, né, durante o dia. Então, eu vou lá e faço a adição do troco. Quando eu acabo o lançamento, ele vem aqui e cai nesse campo de reforço de caixa. Tá? Adição de um valor durante o dia, ele cai aqui, né? Diferente se eu deixo de um dia para o outro, né? Que a gente vai ver depois que ele vai cair como um fundo de caixa, né? Fundo de caixa. Depois tem ali sobra eu vou falar lá no final, tá? Do final lá do saldo. E doação, se eu tiver algum tipo de doação programada no meu sistema, configurada, ele vai cair nesse tópico. Tá? Então, todos esses valores, eles são positivos, então eles vão somar no meu caixa. E aí, aqui nessa tela, ele vai trazer ali um subtotal de entradas e caixa anterior, tá? Então, ele vai total de entradas aqui. Vou seguir aqui. Então, aqui todos os valores positivos, digamos assim, que entraram naquele dia no nosso caixa. Depois, aqui, todos esses tópicos vermelhos vão ser considerados os valores que descontam do nosso caixa físico, por exemplo, uma despesa que eu lancei, ou uma retirada que eu fiz para depósito, né? Então, esse valor desconta. Ou, então, valores que são, por exemplo, que vão entrar direto na conta bancária da loja e não vai ficar exatamente no caixa físico. Os cartões, por exemplo, né? Esse valor não vai cair, não entrou diretamente no meu caixa físico, ele vai entrar lá na conta bancária da loja. Ou um carnê, se eu fiz uma venda em carnê, ele não vai entrar automaticamente no meu sistema, ele vai, em um outro momento, né, vai ser pago ali em loja e vai entrar no nosso caixa, mas nesse momento não. Aí depois tem ali, vou explicar cada tópico então, tá? Então aqui a gente tem o primeiro campo é a devolução de valor ao cliente. Isso acontece quando eu faço uma troca e lá no momento da troca pode ser que no sistema de vocês esteja configurado para questionar, no final da troca questione: você deseja gerar o crédito sim ou não para o cliente?
né? Então, se fizer essa pergunta, se vocês colocarem sim, vai gerar o crédito para a próxima compra. Se vocês clicarem em não, vai descontar o valor do caixa, porque o sistema entende que vocês estariam devolvendo o valor ao cliente. Então, por isso que cai aqui, devoluções de valor ao cliente. O valor vai ser devolvido para o meu cliente, então está descontando do meu caixa. Tá? Não é todos os sistemas que estão configurados para fazer essa pergunta. Pode ser que no final da troca simplesmente avise, vai gerar o crédito, tá? Então, essa situação aqui para vocês não vai acontecer. Bom, depois tem ali despesas, né? Despesas é tudo que eu fui ali no meu movimento do caixa, antes de acessar essa tela, né? No movimento caixa e lancei como uma despesa. Então, quando eu fui lá e escolhi algum tipo de despesa que está descrito lá nas opções disponíveis, vai cair aqui, tá? E aí vai estar descontando no meu caixa. Retiradas, né? São as retiradas para depósito, né? Que tem ali. Então, eu vou ter a retirada em dinheiro e a retirada em cheque, né? Então, vão cair aqui. Depois eu tenho cartões de crédito ou débito. Esses cartões de crédito ou débito é as vendas que eu fiz em cartão de crédito ou débito, tá? Tudo que tiver aqui em cartão vai cair ali. Inclusive, lembra que eu posso clicando nessas opções, né? E vai abrindo o detalhamento. Lá na tela anterior vai ter um total e aqui vai ter o detalhamento. Nesse caso do cartão vai aparecer o número, se eu botei ali NSU e autorização, que é os dados ali do cartão. Né? Se for TEF já vai puxar automático, né? Vai ter o total, a bandeira, vai ter todo o detalhamento nessa tela, tá? Vou voltar aqui. Vale presente, né? Se foi utilizado, né? Aqui feito um momento anterior, uma venda de uma opção que a gente tem que é vale presente, lá na tela da venda, se eu for lá na primeira tela da venda e pressionar o F9, vai ser possível eu fazer a venda de um vale presente. Simplesmente vai aparecer ali vale presente em tela e na próxima, seria o produto, né? Na próxima tela ia aparecer a forma de pagamento, onde eu ia quitar aquele vale presente, tá? Então essa seria a venda do vale presente. Que na verdade vai cair aqui no meu caixa de acordo com a forma de pagamento paga. Então, se eu vendi o vale presente em dinheiro, ele vai cair aqui, nesse tópico em dinheiro. Se eu vendi em cartão, vai cair aqui nesse tópico em cartão, tá? Então, esse é o primeiro momento do vale presente, que é ali a venda do vale presente pelo F9. Só que o que acontece depois que esse cliente, eu vendi esse vale presente, o meu cliente entregou para alguém e essa pessoa veio na loja trocar o vale presente. Então, quando essa pessoa vier na loja e entregar para vocês o vale, né, que vai ser, na verdade, um cupomzinho fiscal, aqui, quando vocês forem lá na tela da venda, finalizarem a venda, tem que estar habilitada a opção vale presente para vocês. E aí vai aparecer aqui, no caso, o pagamento, né? Vai entrar como vale presente, tá? Ou seja, naquele segundo momento que é a utilização do vale presente, não vai entrar valores, vai ser o bônus que está aqui no vale presente, tá? Depois tem aqui carnê. O carnê são as vendas que eu fiz em carnê, então vai cair aqui nessa tela, tá? Então, tudo que eu fiz em carnê vai cair aqui. Bom, então depois tem o crédito de fidelidade, né? Esse crédito fidelidade nem todos utilizam, né? Nem sempre está parametrizado para as empresas, tá? Mas créditos como se fosse um cashback, né? Então, é quando a gente configura o sistema para que a partir das vendas realizadas gere um crédito para o cliente, né? Então, se existe essa configuração, quando o cliente utilizar esse crédito fidelidade, vai cair aqui nesse tópico, tá? Depois, crédito de devolução.
o crédito de troca, né? Porque a cliente devolve uma mercadoria para a loja e gera o crédito que ela utiliza lá na nova compra, tá? Então, sempre quando houver a utilização desse crédito, né, vai aparecer aqui nesse tópico. Tá? Quebra, eu já explico agora. Bônus, se tiver alguma configuração de bônus, os valores utilizados vão cair aqui. E carteira digital, se tiver alguma forma de pagamento carteira digital, por exemplo, o Pix, é configurado como carteira digital mesmo, né? Porque posso configurar o Pix como um POS, por exemplo, vai cair aqui nesse campo. Bom, depois eu tenho o fundo de caixa para o próximo dia, que é onde eu vou colocar o meu troco de caixa, né? Então eu vou informar ali o valor que eu quero deixar de troco baseado nos valores que eu já tenho. Que agora a gente vai ver como. Só o pessoal está perguntando bastante sobre sobra de carne. Mas se puder só um pouquinho. Isso. Forçar. Isso, boa, Johnny. É porque até deixei por último, porque tem aqui umas nomenclaturas, né? Que é sobra de caixa, né? Quebra de caixa e tem ainda aquela sobra, né? Então eu deixei pro final. Isso. Se puder passar pro pessoal aí, tá? Porque eu já fiz mas explicando assim, melhorou. Tá? Sim. Teu áudio tá falhando um pouquinho, mas eu entendi. Eu vou depois simular aqui como ficaria só. Aí depois a falta, né? Vamos falar primeiro então da falta, tá? Aqui, a falta é, digamos, do saldo, tá? Sempre esse final, esse último valor que tem aqui, ele pode ser falta ou pode ser sobra, tá? Aqui no momento a gente tem a falta, tá? Que é o saldo. Nesse caso, o meu saldo está positivo, tá? Então, falta, na verdade, é o saldo e ele falta dar um destino para aquele valor disponível, tá? Então, falta dar um destino. Então, aí o que acontece? Esse valor aqui de 120, eu posso dar 2 destinos para ele. Eu posso retirar para indicar que esse valor aqui teria que ser o que está lá no físico. Que corresponde ali valores de dinheiro ou de cheque que está no físico, que eu tinha troco, eu recebi valores em dinheiro ou recebi um carnê em dinheiro, né, para as lojas que ainda utilizam algum tipo de carnê. Então, esse valor aqui é o que tem que estar no meu físico e está positivo. E falta eu dar um destino. E aí eu posso retirar para depósito ou eu posso deixar de troco. Então, nesse caso, eu poderia deixar o troco aqui, ó, informar aqui, por exemplo, e pressionaria o Enter. Aí, o que acontece? Eu pressionaria o Enter e poderia fechar o meu caixa, porque eu estou dizendo que eu vou deixar esse 120 de troco, tá? Mas eu posso também ir lá no meu movimento do caixa e fazer uma retirada desse valor, tá? Esse é um dos destinos aqui da falta. Mas eu posso ter aqui no final uma outra nomenclatura que é sobra. Nesse caso, o que quer dizer? Que o meu caixa foi retirado um valor a mais do que ele tinha disponível, tá? Então eu vou fazer um exemplo. Ó, aqui no meu caixa atual ele tem R$120, né? Porque lembra que a minha venda, ó, ela foi no dinheiro, tá? Então esse valor eu tenho disponível. Só que o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu movimento caixa e eu vou fazer uma retirada a mais. E aí isso aqui já vai mudar, tá? Vou sair daqui, ó. Vou lá no meu movimento caixa. No meu lançamento aqui, adicionar lançamento. Tem uma saída. Aqui eu vou fazer poderia ser uma despesa também, né? Vou fazer uma despesa aqui. Aqui eu vou lançar 130, tá? Lembra que a gente tem R$120 lá no caixa em dinheiro, tá? E aqui eu tô lançando 130. Aqui a descrição, né, do meu lançamento. E aqui os dados de CPF. Gravar. Pergunta se eu quero realmente, se eu quero imprimir o recibo ou não. Vou voltar lá no meu caixa, então, né? Ainda ali em movimentação financeira.
E agora, se a gente olhar aqui o nosso saldo, né? Ele mudou a nomenclatura, né? Diz ali sobra, e o valor tá R$10. Por que disso? Porque se eu olhar aqui o meu caixa, eu tinha R$120 em dinheiro, eu lancei 130, então uma diferença de R$10, nesse caso negativo. E por que ele quer dizer sobrando? Porque eu retirei um valor a mais, então ele entende-se, então está sobrando algum valor no meu caixa físico que não está indicado aqui no meu sistema. Ou seja, então existe alguma divergência e alguma coisa que não está batendo, que eu não posso não ter lançado, inclusive, né? Então eu posso ter lançado errado aquela despesa, né? Eu posso ter lançado uma venda errada, né? Então eu vou ter que investigar o que houve, tá? Então de repente aqui eu posso ter errado ali o lançamento, tá? Então nesse caso aqui que diz sobra, nessa situação, né? Ele está negativo, o meu caixa está com saldo negativo, tá? Então, essa é a explicação quando dá sobra, tá? É porque eu tirei mais ou fiz uma retirada a mais, né? De registro para depósito, ou fiz uma despesa a mais ali do meu caixa. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida a respeito do fechamento de caixa. É o seguinte, não é a respeito dessas faltas e sobras. A gente já está trabalhando com Cigan, acho que já tem aproximadamente 1 ano por aí, né? E a gente identificou nos fechamentos de caixa que falta alguma segurança para a loja referente ao fechamento de caixa. A gente já trabalha com turno, fechamento de turno, a gente já testou o fechamento de caixa cego, porque a gente acredita que quando um colaborador, um caixa, está fechando o seu caixa, é mais seguro para a empresa que ele não tenha acesso a uma prévia do caixa, que ele vai informar, né, que ele informe o que realmente ele está contando do caixa, tanto de cartão quanto de dinheiro, né? Então, se possível, uma avaliação do Cigan, né, para um futuro, de fazer algum bloqueio, porque a gente já tentou fazer o bloqueio com senha de acesso, né? Porém, ele também não pode fechar um caixa cego e não saber se deu certo ou se deu errado, né? O ideal seria ele ter acesso ao relatório e ele ter acesso a esse fechamento aí, né? Porque sempre que, antes de você fechar o turno, você pode acessar o fechamento total. Então, você sabe quanto que tem de dinheiro e sabe quanto tem de cartão. Então, ele pode simplesmente lançar um valor de dinheiro, sei lá, R$150 é o que está no sistema, mas no meu fundo aqui, né, o que eu realmente cobrei dos clientes é R$250, sei lá, R$200. E ele faz o que com esses R$50? Se a pessoa for de uma boa índole, ela vai consertar, vai procurar ver qual foi a venda que, sei lá, porventura aconteceu alguma coisa de não ter entrado no sistema, porque erros acontecem às vezes, né? Mas, se a pessoa tiver uma má índole, acaba tendo uma abertura para fraudes dentro da empresa. Então, seria ideal o Cigan rever essa questão, né? Porque a gente já trabalhou com outros sistemas que, depois que informava os valores, ele confrontava o que tinha no sistema com o informado e aí permitia a impressão de algum relatório e permitia você fazer o fechamento total. Aí a gente já tinha uma segurança. Agora, passa um pouquinho de falta de segurança esse fechamento ser liberado a todo momento, né, para verificar como é que tá a situação do caixa, certo? Obrigada. Aí o outro sistema, na verdade, ele liberava só se tivesse ok, certo? E não, mesmo se tivesse diferente, por exemplo, eu informei R$150 em dinheiro, no sistema tem 200, ele informava lá, um negativo, porque ele confrontava o que tinha no sistema com o que a gente estava informando. Aí ele informava, e aí dá para o funcionário, colaborador, escrever o que aconteceu. Esqueci, sei lá, somei errado, né? Mas aí a gente começa a ver pontos mais de confronto entre sistema e colaborador. Com o Cigan, a gente não vê, a gente vê, tipo, sempre que a pessoa copia
o que está no sistema, o valor correto, até o centavo, né? Então, não é uma coisa muito segura para a empresa esse tipo de fechamento. Eu entendi. Na verdade, duas coisas. Tu disse que já fez o cego também, já utilizou o cego, o caixa. Oi? Falhou. Sim, não, se não, eu entendi o jeito que tu vê, né, o fechamento. Inclusive, tu pode estar passando esse teu parecer lá, Havaianas, né, para Havaianas, porque aí eles podem avaliar e aí, como seja uma necessidade geral, eles tragam isso para o sistema, entende? Entendi. Isso, porque aí o que acontece, a necessidade tua não é só tua, é de toda a rede. Então eles podem nos trazer de forma mais eficiente, né? Do que tu abrir um chamado aqui interno de sugestão, né? Eu acho que isso seria a orientação certa. Eu também vou mostrar aqui o caixa de caixa cego, mas como não seria o ideal para ti, eu entendi o teu entendimento do caixa, sim, seria mais seguro. Então, eu acho que vale passar para eles essa indicação, né? Essa sugestão, digamos assim, tá? Bom, então aqui, né, baseado nesses registros de sobra, o que eu teria que fazer para corrigir, né? Eu teria que ver qual que foi onde eu errei, né? Se fosse a função ali, por exemplo, errei, não era 130, né, era 120. Então, eu vou lá e vou ajustar esse lançamento, tá? Bom, então eu teria que ir lá e fazer um reforço de caixa nesse valor de R$10, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui pra gente ver. Ali, ó, movimentação financeira, movimento do caixa. Também editar, se fosse aquele problema ali do lançamento, com aquele lançamento errado, eu posso fazer edição, né, usando aqui um filtro de pesquisa, né, eu coloquei aqui a data inicial e final, pesquiso, vai vir os lançamentos de hoje, né, e eu venho aqui e eu edito aquele lançamento, tá? Claro que aí vai ter que ver quem tem a permissão de fazer esse processo, tá? Aqui, ó, eu vou editar o valor ali pro correto, tá? Vou gravar. E agora, quando eu voltar lá, né, no meu fechamento de caixa, ele não vai estar mais com aquela sobra, tá? Voltou. Nesse caso, ele ficou aqui o valor zerado, porque eu fiz uma venda de 120, né? E o meu lançamento de despesa foi no mesmo valor. Então, agora ele ficou zerado, né? Ele não tem saldo do dia, tá? Então, era isso de sobras e faltas. Não sei se ficou um pouco mais claro aqui. A Jéssica pode falar, por favor. Elisângela Souza, enquanto que a Jéssica, eu não sei se ela desistiu. Elisângela Souza perguntou: pode excluir o movimento errado e fazer novamente? Isso, pode, desde que vocês tenham, no caso, a pessoa que vai fazer esse processo tenha a permissão, né? Então, ela pode ir lá naquele movimento do caixa, tá? E fazer a modificação ou a exclusão, tá? Aí vai depender do que ela tem permitido. E aí pode fazer o lançamento novamente, tá? A Sueli perguntou: pode fazer o reforço ou verificar qual despesa foi lançada errado e corrige, certo? Isso mesmo. Então, no caso, nesse caso aqui, eu poderia ter feito um reforço com a diferença, né? Ou corrigir o lançamento, tá? Bom, espero que aqui tenha ficado um pouco mais claro nessa parte de falta e só. Bom, aqui a gente tem os relatórios, né? Então, eu tenho o relatório de vendas do dia e o prévio do fechamento. Então, o vendas do dia, ele vai me trazer os detalhes das vendas que eu realizei, né? Então, aqui, se eu clicar em vendas do dia, ele vai listar ali os nomes dos clientes vinculados naquelas vendas, os vendedores e as formas de pagamento, tá? Então, é só isso aqui. Então, aqui que ele vai trazer a data e hora,
o nome do meu cliente, o número do cupom ou da nota fiscal, o total, né? Vai ter aqui os valores, né? Quer dizer, o código do produto, o produto. Aqui a forma de pagamento, tá? Se for troca, ele vai aparecer aqui negativo, né? E aqui uma sequência diferente da do cupom, tá? Então, aqui na prévia vai trazer todos os tópicos do caixa, tá? Então, por exemplo, todos esses tópicos, eles vão ser listados ali na lista de prévia do fechamento de caixa. Bom, essa primeira parte do meu relatório, ele traz alguns detalhes, né? Então, ele traz aqui, por exemplo, nessas primeiras informações vai trazer ali venda bruta, então ele vai trazer a explicação do que se encaixa ali no venda bruta, os cancelamentos, né? Descontos, doação, venda líquida, e cada tópico ele vai explicando ali o que se encaixa, o que compõe esse valor. Depois tem ali no próximo conjunto de dados ali, tem ali recebimento de carnês. Então, ele diz, valor recebido no caixa de hoje referente a crediário em aberto, tá? Depois tem ali reforço de caixa, né, que é o valor de troco que eu vou adicionando no caixa, tá? Crédito de fidelidade. Então, tudo aquilo que eu expliquei lá naquela tela anterior está escrito aqui. Tá? Então, todos esses tópicos. Depois tem aqui, um pouquinho mais para cima na direita, esses detalhamentos sobre as vendas. Então, tudo que teve de vendas em dinheiro, em cheque, em cartão, em carnê, os créditos de cliente, carteira digital, vale presente. Então, todos aqueles tópicos que a gente viu lá naquela tela, direto ali do caixa, né? Depois tem aqui os tipos de crédito de devolução, que é os créditos de troca, carnês, né? Foi lançado algum crédito de adiantamento, e aí que tipo de pagamento foi feito por esse crédito de adiantamento, né? E aqui o total de valores, tá? Dinheiro, cheque, cartão, todos os valores envolvidos nesses tipos de pagamento. Tá? Então, tem esses totalizadores, e na segunda parte do relatório aqui de fechamento, ele vai mostrar o detalhamento de vendas. Então, ele vai listar todas as vendas e todas as trocas com seus clientes vinculados e seus vendedores vinculados. Então, ele vai trazer ali a nota, o cupom, código de barra, descrição, o cliente, a quantidade, valores, né? E se teve descontos. Tá? E aqui, né, vai também trazer o nome do meu vendedor. Tá? Na sequência, aqui o que teve de despesa no meu sistema, as operações com dinheiro, né? Então, tem ali operações com dinheiro primeiro, depois ele vai trazer na sequência, lá na página 2, vai trazer as operações com cartão, né, com as demais opções de pagamento, tá? Então, aqui, não tenho, né, mas teria os cartões vinculados, tá? Todas as opções de pagamento. Se tivesse crédito de troca utilizado, crédito de fidelidade, então todos os detalhamentos saem nesse relatório, tá? Aqui, antes de fechar, só vou explicar dois tópicos que eu acabei não explicando, que é o sobra de caixa e o quebra de caixa, tá? O que acontece? Esse sobra, vou explicar primeiro. Quando eu tenho aqui um valor de saldo, considerando a falta mesmo, tá? Eu tenho ali a falta, né? E vamos supor que eu tivesse R$10 aqui, tá? Só que lá no meu físico, eu tenho R$15, tá? Então, o que diz aqui tá divergente em comparação ao meu físico, né? Então, tem uma divergência de R$5. No caso, no físico, tem a mais, né? Então,
esses R$5, se eu não entendesse, até eu fechar o caixa, né? Se eu não entendesse ali, não, eu olhei o caixa, mas eu não identifiquei essa divergência, então eu posso adicionar no meu caixa esses R$5 para depois estar no outro dia buscando lá na retaguarda entender qual a divergência que teve, tá? Mas eu ia estar justificando, eu ia estar indicando esse valor no meu caixa. Tá? Então, lá no meu movimento do caixa, eu iria adicionar um lançamento, né? Ali, clicaria em entrada e clicaria em sobra de caixa. E aí eu vou estar adicionando esse valor novamente no meu caixa. Tá? E aí, para quê? Porque aí ele vai entrar aqui, esses R$5, e vai ficar compatível com aqui no meu caixa. Tá? Então, é quando a sobra eu adiciono no caixa quando eu tenho um valor a mais no meu físico, né, em comparação aqui o saldo, que eu não consegui identificar. Depois eu tenho ali a quebra de caixa, tá? Então, a quebra de caixa é o contrário. Vamos supor que tenha R$10 aqui e no meu físico tenha R$5. Então, tem R$5 a menos. Então, se eu não identifiquei, se eu revisei e não identifiquei até o final do dia, para que essa informação não se perca, né, e para depois eu tentar identificar, eu vou lá no meu movimento caixa e eu vou e faço uma retirada, né, na verdade, eu vou lá no movimento caixa, escolho saída, né, e eu escolho quebra de caixa ali na descrição, que aí o que vai acontecer, ele vai retirar R$5 aqui do meu saldo para que fique o físico e o sistema fiquem iguais, tá? Então a quebra seria um valor a menos ali que eu tenho em comparação ao sistema, tá? Eu vou habilitar rapidinho aqui o caixa de fechamento de caixa cego, rapidinho. Se eu habilitar, aqui eu tenho o meu sistema, então, com o turno habilitado e o fechamento de caixa geral, digamos assim, habilitado, tá? Aqui, então, né, se eu tô com os valores corretos, depois que eu tivesse ajustado ali, deixado de troco ou feito a retirada, né, e zerado essa falta aqui, eu poderia fechar o meu caixa, tá? Então, eu estou com o turno e o caixa geral habilitado. Mas eu posso trabalhar, que eu vou habilitar aqui, o caixa de fechamento de caixa cego, que aí não vai aparecer essa tela com valor, mostrando os valores. Ele vai também habilitar uma tela informativa, tá? Deixa eu habilitar aqui. Pronto. Agora eu habilitei o fechamento de caixa cego. Então, aqui quando eu vim em movimentação financeira, não vai mais aparecer fechamento do caixa, ele vai estar fechamento do dia, tá? E quando eu clicar ali, aqui ele me exigiu o fechamento do turno, deixa eu ver. Aqui eu vou fechar o meu turno, né? Porque ele informou ali que para fechar o caixa eu teria que fechar o turno, tá? Então, eu vou clicar em sim para fechar o dia. Eu não sei se vocês querem perguntar algo mais ali relativo ao que a gente viu. Clicar aqui em sim para seguir essa parte, tá? Vou seguir aqui então. Ele pergunta, você tem certeza que deseja fechar o caixa, né? E caso afirmativo, não poderá mais lançar as vendas, tá? Então, eu vou clicar em sim. Deixa eu até fazer uma observação. Como eu não tinha habilitado, por isso que ele não está aparecendo os valores. O que acontece? Aqui ele não me habilitou nenhuma tela para preenchimento, tá? Ele não tinha nenhum valor também indicado, tá? Aqui o que eu tenho é que apareceria para mim uma tela informativa, tá? Nesse caso, porque não tinha valores, não apareceu nenhuma informação, tá? Esses valores, todos do turno, ou do fechamento de caixa, ou do caixa cego, eles vão estar disponíveis nos relatórios, tá? Então, lá na retaguarda, ele traz o relatório 8.20, que é
nem todas as... Eu não vou conseguir mostrar, porque, na verdade, vai depender se utilizo ou não esse tipo de fechamento, né? Mas o turno, eu consigo mostrar aqui no PDV. Lá na retaguarda, eu vou conseguir olhar o relatório 8.20, que é o relatório de caixa cego, né? Ou 8.7, que é o relatório de fechamento normal, tá? Então, aqui, por exemplo, relatórios diversos. Se eu clicar em imprimir relatório, aqui na opção no 6, eu vou ter o 6.8, tá? Esse 6.8 é o fechamento, é o relatório de fechamento por turno, tá? Então, eu posso fazer ali a indicação da data, o terminal, e se eu tivesse utilizado ali os turnos, tá? E o fechamento do dia, esse fechamento do dia, só se eu estiver utilizando o fechamento de caixa geral, né? O fechamento de caixa cego eu consigo só lá no relatório, que é o 8.20, lá na retaguarda, para as lojas que utilizam essa alternativa, que vai conseguir visualizar os valores, senão não vai estar habilitado, tá? Oi? Tá. O Vale Presente, eu faço essa venda do Vale Presente lá por a tela da venda. Então, eu vou lá e faço uma venda pelo F9, tá? E aí eu vou estar fazendo a geração do meu Vale Presente. Vai habilitar lá um campo de valor. E logo quando a gente finalizar a indicação do valor, que a gente quer indicar o Vale Presente, vai para a forma de pagamento, tá? E aí vou finalizar a minha venda do Vale Presente, tá? Depois que eu ganho esse Vale Presente, eu vou e troco ali na minha loja, tá? E se eu for fechar a compra utilizando esse Vale Presente, eu vou ter que escolher exatamente no campo de forma de pagamento Vale Presente. Lá, no caso, eu vou ter que ter uma forma de pagamento habilitada chamada Vale Presente. Aí, a questão do voucher, aí eu não... no caso, pode ser que vocês tenham... Aí depende de que loja, né? O voucher pode ser uma promoção, né? Então, a gente pode ter uma promoção chamada voucher, tá? Então, não sei se seria exatamente esse voucher que vocês estão falando, tá? Mas o voucher vai ser, digamos assim, um desconto, um bônus que vai ser utilizado. Aí pode ser em forma de promoção, né? Então, pode ser liberado para a loja através de um desconto, né? Então, é um voucher, tá? Não sei qual exatamente ali o bônus que tu está se referindo, tá? Mas seria um desconto que pode ser usado lá na tela da venda. Tô lembrando qual é o top. Peraí, só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Perguntaram ali sobre o fechamento de caixa, se o fechamento de caixa continua no PDV. Sim, continua no PDV. Ah, tá, agora eu me lembrei. Isso, eu acho que isso é ali que perguntou ali do bônus. O bônus, por exemplo, pode ser um CRM bônus. Eu não sei que tipo de bônus que vocês utilizam, tá? É que tem vários tipos de bônus, né? Aí entra ali naquele tópico os valores, no caso, utilizados, né, pelo CRM bônus. Eu não entendi muito bem ali a Destela, Matias, sobre a pergunta era se continua o fechamento no caixa, no PDV. Sim, continua. E se daria para ser de outra forma? Seria isso? Ali, Luciana perguntou como pode ser habilitado o turno, né? Aí vocês podem acessar o atendimento, porque é um parâmetro que é ativado aí para tua loja, tá, Luciana? Então pode entrar no atendimento e aí a equipe pode ativar para ti essa opção, tá? Vai reforçar aí, pessoal, que tem bastante questionamento sobre os fechamentos, tá?
Agora de vocês vão continuar fazendo o fechamento normal, tá? Conforme o técnico. O que a gente trouxe aqui são outras opções de fechamento. Por exemplo, fechamento de caixa por turno, que é possível apresentar em qualquer loja, tá? Claro, tem que ter uma verificação com a rede de lojas, né, com a família, para ser tá tudo liberado, porque a gente libera em 40, tá? E assim com o caixa sério também. Certo? Tá. Sim, Johnny, agora eu entendi ali o que ela perguntou. O que acontece, pessoal? O Johnny, que eu acho que é um pouco cortado, Johnny. Mas o que acontece? Que ela tinha perguntado aqui sobre funcionar diferente, assim. O sistema, a gente mostrou aqui algumas opções de fechamento, né? O fechamento de caixa normal, o fechamento por turno e o fechamento cego. Isso aqui não é uma obrigatoriedade. O caixa de vocês pode continuar funcionando do jeito que está. Se ele não usa turno, se ele não usa a opção cego, né? Só usa o fechamento de caixa normal, o fechamento geral, ele vai continuar assim, tá? Não é que precise mudar e ativar todas essas funções, tá? Aqui são opções que se vocês quiserem, vocês têm como ativar o turno. Se vocês quiserem, vocês podem ativar a opção de caixa cego, tá? Só para explicar ali, porque eu não estava entendendo mais cedo. Agora não vejo mais o nome dela. É Sueli, eu acho, né? Eu tinha perguntado. Não. A Destela tinha perguntado, tá? A Destela tinha perguntado se precisaria mudar. Não. O caixa pode continuar desse jeitinho que tu usa, tá, Destela? Só se tu quiser incluir o turno, porque mais de uma pessoa mexe aí no caixa, trabalha com essa parte do caixa, aí tu pode ativar, senão não. Eu acho que a gente respondeu tudo ali, né? Eu acho que sim. Tá. A Baiana Seu Preto ali perguntou, você vai entrar no treinamento. No caso, aqui é um webinar que a gente faz, se não custódio, enfim. Tem uma ali, o tudo, onde a gente já tem também alguns webinars que a gente fez sobre essa questão do perguntou ali, tá? Aí pode dar uma olhadinha lá. E caso surja alguma dúvida, pode acessar o treinamento. E aí o pessoal vai conseguir te auxiliar, tá bem? Deixa eu ler aqui o que ele disse. Por acaso vai ter algum treinamento referente à nova atualização? Ele falou sobre notas, né? Isso. É que não sei se eu posso responder para vocês. Eu expliquei mais ou menos. Tá, isso. Beleza, isso. Então, vocês podem seguir ali a orientação do Johnny, né? Para olhar ali os nossos treinamentos anteriores. Qualquer dúvida, vocês têm também o portal Ajuda, né? Ou ali o chat de atendimento, né? Então, a gente vai encerrando por aqui, tá, pessoal? Vou deixar aqui também o portal Ajuda, caso ajude, ali na questão das notas que foi questionado. Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Espero que a gente não tenha confundido mais aí vocês, e sim trazido, né, outras opções de fechamento que vocês podem ou não habilitar, tá bem? Teve algumas sugestões aí, conforme eu tinha dito, vocês podem recorrer, nesse caso, à franqueadora para também nos trazer algumas melhorias para o sistema, tá bem? Então, obrigada, boa tarde.